Bom, então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos tratar sobre a aposentadoria por idade. E eu quero te trazer aqui alguns detalhes sobre essa aposentadoria. Eu vou te apresentar os requisitos, vou apresentar aqui alguns parâmetros para os cálculos do valor do benefício e também documentos que são necessários para que você tenha acesso, para que você consiga receber a aposentadoria por idade. Mas antes de prosseguir, quero tratar de alguns mitos que existem em relação a esse benefício, porque, infelizmente, hoje em dia, com a internet, muitas informações falsas terminam se alastrando, né, terminam sendo divulgadas aí de forma errônea. Então, o primeiro mito, né, a primeira situação falsa que as pessoas divulgam, que eu quero trazer aqui, é que para essa aposentadoria é necessário apenas atingir a idade, o que não é verdade. Segundo a nossa legislação, ainda é necessário que a pessoa cumpra, né, o tempo de contribuição e a carência que são exigidos ali na Constituição e na legislação previdenciária. E eu acredito, né, que esse mito ele surge pelo próprio nome, né, do benefício aposentadoria por idade, então termina criando essa confusão na cabeça das pessoas de que basta cumprir a idade e seria o suficiente para conseguir a aposentadoria por idade. O outro elemento, né, outra situação que faz também fortalecer essa crença, faz fortalecer esse mito de que seria necessária apenas a idade para essa aposentadoria, é o benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS, ou seja, é um benefício assistencial previsto na Lei Orgânica da Assistência Social e que muitas pessoas confundem com a aposentadoria. Eu sou capaz de apostar que você conhece alguém, já viu algum vizinho, algum conhecido, algum colega dizer que se aposentou aos 65 anos de idade, sem nunca ter contribuído para o INSS, sem nunca ter trabalhado, tá? Então, muita atenção, porque nessa situação nós não estamos diante de uma aposentadoria, estamos tratando de um benefício de prestação continuada previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. Então, é importante lembrar que o nosso sistema previdenciário, para que você tenha acesso aos benefícios previdenciários, é necessário que você tenha contribuído com o sistema. O PPC-LOAS, em que pese ser administrado pelo INSS, na verdade, ele não é um benefício previdenciário, né? Como eu já falei, ele é um benefício assistencial. O segundo mito que a gente tem em relação à aposentadoria por idade é de que a pessoa precisa largar o seu trabalho para conseguir essa aposentadoria. Isso aqui também não é verdade. Essa regra, ela vale para 3 aposentadorias. A aposentadoria por invalidez, por consequência lógica, né, se a pessoa alega que está incapacitada para o trabalho, se ela comprova que não pode trabalhar, ela deve se afastar das suas atividades para que permaneça recebendo esse benefício. Se ela, por acaso, volta ao trabalho, é porque recuperou a capacidade laborativa e não faz mais sentido manter a aposentadoria por invalidez. O segundo caso são das aposentadorias especiais, aqueles trabalhadores que são submetidos a alguma situação específica de insalubridade, de periculosidade que garantem a aposentadoria com tempo reduzido. E o último caso são os trabalhadores seletistas, né, empregados públicos, ou seja, aquelas pessoas que passaram em concurso público para empresas públicas. É o caso dos funcionários do Banco do Brasil, por exemplo. Então, nesse caso, o funcionário lá do Banco do Brasil, ele faz o pedido de aposentadoria. Após a reforma da Previdência, ele é obrigado a se afastar do seu trabalho. Ele tem que comunicar lá no Banco do Brasil que deu entrada no seu pedido de aposentadoria, que a aposentadoria foi concedida, e com isso ele vai ser desligado das suas funções. Mas muita atenção, que essa regra ela veio com a reforma da Previdência e ainda temos a discussão se ela também é aplicável no caso do direito adquirido, né? Ou seja, quando a pessoa cumpriu os requisitos para se aposentar antes da reforma da Previdência. A gente tem uma situação hoje em que há pessoas que defendem que a regra se aplica em qualquer situação, ou seja, o empregado público ele já tinha direito de se aposentar quando entrou a reforma da Previdência, mas não exerceu o seu direito. Caso ele se aposente após a reforma, ele deve ser desligado do seu emprego.
Tem outras pessoas que defendem que, no caso de direito adquirido, né, ele não precisa ser desligado aí do emprego público. Essa é a tese que eu defendo também. Então, feitas essas considerações, vamos agora entender os requisitos para a aposentadoria por idade. Esse benefício ele sofreu de uma drástica alteração com a reforma da Previdência e passou a exigir, então, para o homem 65 anos de idade, 20 anos de tempo de contribuição e 180 meses, 180 contribuições de carência. Para a mulher, 62 anos de idade, 180 contribuições de carência e 15 anos de tempo de contribuição. Agora, calma, essas são as regras definitivas. A gente também tem as regras de transição, que são para aquelas pessoas que já estavam contribuindo para o sistema previdenciário antes da reforma da Previdência. Então, a gente tem aqui, no caso, os homens que já contribuíam para o sistema previdenciário, ao invés de 20 anos de tempo de contribuição, será necessário apenas os 15 anos de tempo de contribuição. Então, recapitulando aqui, homens precisam de 15 anos de tempo de contribuição se já contribuíam para o sistema previdenciário e precisam de 20 anos de tempo de contribuição se passarão a contribuir apenas após a reforma da Previdência. Já para as mulheres, os 62 anos mínimos, né, a idade mínima de 62 anos, será necessário a partir de 2023. Nesse ano de 2022, as mulheres que já estavam inscritas, né, que já contribuíam para o sistema previdenciário, podem se aposentar com 61 anos e 6 meses de idade, desde que cumpram também lá as 180 contribuições de carência e os 15 anos de tempo de contribuição. Então, vamos aqui fazer um resumo. Acompanha comigo aqui na tela. Antes da reforma da Previdência, o homem precisava de 65 anos de idade e 180 contribuições para a carência. Já a mulher precisaria de 60 anos de idade e também 180 contribuições para a carência. Se você cumpriu esses requisitos antes da reforma, poderá se aposentar pela regra do direito adquirido. Após a reforma da Previdência, o homem precisa comprovar 65 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição se já era afiliado ao sistema, ou 20 anos de tempo de contribuição se passou a contribuir após a reforma. Também será exigida a carência de 180 contribuições. Já para a mulher, após a reforma da Previdência, a partir de 2023, será exigida a idade mínima de 62 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição e carência de 180 contribuições. Então, agora que você já compreendeu as regras para aposentadoria por idade, tanto antes da reforma da Previdência, regras de transição e as regras após a reforma da Previdência, vamos entender como que a gente faz os cálculos do valor desse benefício. Como eu já falei, se você cumprir os requisitos antes da reforma da Previdência, ou seja, o homem com 65 anos de idade, 180 contribuições, ou a mulher, 60 anos de idade, com 180 contribuições, nesses dois casos, para a carência, antes de 13 de novembro de 2019, você tem direito a se aposentar pelas regras antigas, né, com base no direito adquirido, inclusive no que se refere aos cálculos do valor do benefício. Então, nessa situação, o valor do benefício será calculado com base em 70% da média de 80% das maiores contribuições, sendo garantido o acréscimo de 1% a cada grupo de 12 contribuições. Acompanha comigo essa situação. A gente primeiro faz a média de 80% das maiores contribuições, depois aplica 70% em cima dessa média que foi encontrada e acrescenta mais um ponto percentual para cada grupo de 12 contribuições. E assim chegamos, então, ao valor da aposentadoria por tempo de contribuição com base nas regras anteriores à reforma da Previdência. Porém, se você já contribuía para o INSS antes da reforma da Previdência, porém não cumpriu os requisitos necessários na legislação anterior até 13 de novembro de 2019, você pode se aposentar aqui pelas regras de transição. No caso, nesse ano, é exigido 65 anos do homem e 61 anos e 6 meses para as mulheres. Em qualquer das duas situações,
também será exigido 15 anos de tempo de contribuição e 180 meses de contribuição para a carência. No caso, o valor do benefício será calculado a partir de 60% da média de todas as contribuições, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano extra contribuído, sendo que para o homem mais de 20 anos e para a mulher mais de 15 anos. Então, acompanha também comigo aqui o valor da aposentadoria por idade nas regras de transição. O primeiro passo é a média de 100% das contribuições. No segundo passo, a gente aplica 60% sobre essa média que foi encontrada e soma também mais 2 pontos percentuais para cada ano extra contribuído, sendo que para o homem esse somatório de 2 pontos percentuais extras só contam para os 20 a partir de 20 anos de tempo de contribuição. Eu sei que essa regra ficou bastante estranha para os homens, né? Porque a regra de transição exige dele apenas 15 anos de contribuição para a aposentadoria, porém, a reforma da Previdência foi aprovada dessa forma, ou seja, na regra de transição, em que pese o homem precisar de apenas 15 anos para a aposentadoria, para que ele possa somar 2 pontos, né, para que ele possa somar os acréscimos de 2 pontos percentuais, é necessário que ele tenha no mínimo 20 anos de tempo de contribuição. Então, para o homem, após 20 anos de tempo de contribuição, cada ano extra trabalhado, cada ano extra contribuído para o INSS, ele terá direito ao acréscimo de 2 pontos percentuais no valor da sua aposentadoria. Então, vamos lá, mais uma vez, atenção para os homens, na regra de transição, tempo necessário para a aposentadoria, 15 anos de tempo de contribuição. E o tempo necessário para poder somar mais 2 pontos percentuais, 20 anos de tempo de contribuição. Agora, por último, né, a última regra aqui, a regra definitiva, se você só começou a contribuir com o INSS após a reforma da Previdência, a partir de 13 de novembro de 2019, para conseguir a aposentadoria, você precisa atingir 20 anos de tempo de contribuição e 65 anos de idade, se homem, e 15 anos de tempo de contribuição e 62 anos de idade, se mulher, sendo necessário em ambos os casos 180 meses, 180 contribuições de carência. E aí, nessa situação, o valor do benefício será calculado a partir de 60% da média de todas as contribuições, com acréscimo de 2% para cada ano extra contribuído. Por fim, chegamos aqui, então, aos documentos que são necessários para o seu pedido de aposentadoria. Eu vou te passar uma lista básica, porque dependendo da situação, podem ser necessários outros documentos. Mas, de forma bem resumida, você precisa apresentar ali um documento de identidade, um documento de identificação, um documento oficial, pode ser sua carteira de carteira profissional, pode ser o seu documento de identidade, a carteira nacional de habilitação, também precisa apresentar o seu CPF, é interessante apresentar um comprovante de endereço, também carteira de trabalho, outros documentos que demonstrem as suas contribuições, pode ser um extrato previdenciário, o extrato analítico do FGTS, por exemplo, pode ser ali guias de recolhimento da Previdência Social, né, guias da GPS. Também é importante analisar o seu extrato previdenciário, o seu CNIS, e ver ali se não está faltando nenhuma informação. Caso tenha algo que não está correto, você vai pedir a correção, né, para que possa ser concedida a sua aposentadoria. Então, esse era o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha entendido tudo. Se ficou com qualquer tipo de dúvida ou se tem sugestão de conteúdo, basta deixar aqui nos comentários. Se você chegou até aqui, eu espero que já tenha se inscrito no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos e compartilhe esse conteúdo. Com certeza você pode ajudar alguém, tá certo? Deixa aí também o seu joinha para que o algoritmo entenda que esse conteúdo é relevante e possa distribuir para mais pessoas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.